Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre números inteiros, na aula de hoje iremos aprender as operações com números inteiros envolvendo saldos e temperaturas. Vamos aqui começando com um exemplo então. Em uma experiência para a escola, Paulo mediu a temperatura ambiente com o auxílio de um termômetro e verificou que ela registrava aí mais 13 graus Celsius. Em seguida, colocou o termômetro no congelador e verificou que a temperatura havia baixado 20 graus Celsius. Então ela estava com 13 graus Celsius. Quando ele colocou esse termômetro no congelador, verificou que a temperatura baixou aqui 20 graus. Então, qual foi a temperatura registrada pelo termômetro no congelador? Bom, para isso vamos analisar a situação. A temperatura ambiente era de 13 graus. Quando ele colocou o termômetro no congelador, essa temperatura diminuiu 20 graus. Então a diferença entre a temperatura ambiente para o congelador vai dar aqui menos 7, ou seja, a temperatura registrada no congelador foi de menos 7 graus. Por quê? Eu tinha a temperatura ambiente de 13 graus, como a temperatura baixou 20 graus Celsius, 13 menos 20 resulta em menos 7. Uma outra situação de manhã o termômetro registra menos 4 graus Celsius. À tarde, a temperatura registrada era de 8 graus Celsius positivos. Então, de quantos graus foi a variação de temperatura? Para calcular a variação de temperatura, nós fazemos a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, a temperatura máxima aqui 8, a temperatura mínima menos 4, e fazemos a diferença, ou seja, a subtração. Porém, observe aqui, sinal de menos, e como o número é negativo, ele vai entre parênteses. Antes de efetuar o cálculo, a regra de sinal. Dois sinais iguais aqui vira positivo. Então, 8 mais 4, 12. Portanto, a variação de temperatura nessa cidade aqui foi de 12 graus Celsius. Uma outra situação, de manhã o termômetro registra 8 graus Celsius, depois à tarde a temperatura registrada era de menos 1 grau Celsius. De quantos graus foi a variação de temperatura? Novamente, temperatura máxima menos a temperatura mínima. 8 menos 1. Observe novamente, dois sinais iguais aqui, e isso vai fazer o quê? Virar a regra de sinal, menos com menos vira mais, 8 mais 1, 9. Então, portanto, a variação de temperatura foi de 9 graus Celsius. Então, não é porque o número aqui é negativo que eu vou fazer direto, 8 menos 1, 7. Não, esse cálculo ele é errado. Como a variação de temperaturas, eu tenho que fazer a diferença entre elas. E a diferença é representada por esse sinal negativo. Como a temperatura também é negativa, por isso que nós colocamos ela entre parênteses. Um outro exemplo, de manhã um termômetro registrava menos 4 graus e à tarde a temperatura registrada era de menos 7 graus Celsius. De quantos graus foi a variação de temperatura? Novamente, vou pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, menos 4 menos 7. Observe novamente que o menos 7 está entre parênteses. Fazendo aqui a regra de sinal vai virar mais. Então fica menos 4 mais 7. A hora que eu adicionar esses valores, eu vou obter o 3. Portanto, a variação de temperatura foi de 3 graus Celsius. Um outro exemplo. Lucas tirou um pote de sorvete do freezer em que a temperatura era de menos 16 graus Celsius. E colocou-o sobre a mesa. Aí o que acaba acontecendo? Como a temperatura era ambiente, de 25 graus, de quanto foi essa diferença aqui? Então, se eu tirei o pote de sorvete do freezer e ele veio para uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, de quantos graus que foi a variação? Então, a temperatura máxima aqui foi de 25 graus Celsius, a temperatura mínima de menos 16. Então, fazendo a diferença entre 25 menos 16, vou chegar a 41. Portanto, essa variação de temperatura foi de
41 graus. Agora, uma outra aplicação e cálculos que aparecem bastante para a gente resolver é a respeito desses modelos de extratos bancários, né? Como que eu faço para determinar o valor que está faltando aqui? Então, nesse caso, eu tenho saldo inicial de menos 87, aconteceu uma movimentação financeira e fez o meu saldo ficar positivo em R$ 24. Então, como é que eu faço para descobrir qual que foi o valor da movimentação financeira? Então, a movimentação aqui, no caso, ela é igual à diferença entre o saldo final e o saldo inicial. Então, vamos efetuar o cálculo para ver como que fica. Ó, se eu pegar o saldo final, que foi 24, e fazer a diferença com o saldo inicial, que é menos 87, vou chegar a 111. Observe que sempre que nós falamos a diferença, eu vou usar aqui o sinal de menos. Então, vai ficar 24 menos 87. Aí, dois sinais iguais vira positivo e 24 mais 87 resulta em 111. Aí você pode fazer a prova real para verificar, né, se está batendo aqui o saldo final. Se eu fizer 111 menos 87, vou chegar a 24. Um outro modelo. Eu tenho o saldo inicial de menos 128, fiz uma movimentação financeira e foi gasto aqui R$ 48. E como que fica o saldo final? Então, o saldo final é calculado fazendo a adição entre o saldo inicial e as movimentações financeiras. Lembrando que essa adição das movimentações financeiras pode ser adicionando parcelas positivas ou adicionando parcelas negativas. Nesse caso aqui, nós vamos estar adicionando uma parcela negativa. Então, já tinha um saldo negativo de 128, acabou gastando mais R$ 48 aqui. No final, o saldo ficou de menos 176. Um outro exemplo, né? Eu não tenho aqui o saldo inicial, eu tenho o valor da movimentação, que foi de R$ 48 negativos, né? Foi pago aqui, foi debitado esse valor na conta, e o saldo final ficou menos 93. Quanto que eu tinha inicialmente de saldo inicial? Então, o saldo inicial ele é calculado fazendo a diferença entre o saldo final e a movimentação. Então, novamente, atenção aqui para o cálculo da diferença. Eu tenho saldo final menos 93, então vou fazer menos 93 menos 78. Observe aqui dois sinais negativos, um fora do parênteses, outro dentro, faz a regrinha de sinal e virar positivo. Então, menos 93 mais 78 vai resultar aqui no valor de menos 15, que é o saldo inicial que tinha na movimentação dessa conta. Então, já começou o dia devendo aqui R$15, depois a movimentação de R$78 negativo, fechou o dia em menos R$93. Uma outra situação também que aparece nos extratos é a seguinte. A questão aqui do limite de crédito. O limite de crédito é um empréstimo automático, né, que o banco faz para quem possui a conta corrente. E lembrando, nós vamos sempre utilizar esse limite de crédito em caso aí de extrema urgência e necessidade. Por quê? Porque você vai pagar juros, né, se ficar devendo o dinheiro para o banco. Então, vamos analisar o extrato aqui. Tinha um saldo anterior de 1.340, um depósito de 1.230, um pagamento de cartão de crédito que não tem aqui qual foi esse valor, um pagamento de telefone, um saque no caixa eletrônico, uma transferência da poupança, fechou negativo ainda, em menos 245. O que será que aconteceu? Quanto que foi gasto aqui na fatura do cartão de crédito? Com certeza um valor alto, né, para que o saldo fique negativo aqui em R$245. Bom, então, para a gente calcular o valor aqui do cartão de crédito, nós vamos obter o valor do cartão de crédito calculando a diferença entre o saldo e as movimentações. Então, tem que ver a diferença entre o saldo final que eu tenho aqui e as movimentações realizadas aqui durante esses dias.
Porém, o saldo disponível aqui, que aparece no extrato, se refere ao uso do limite, né, que essa conta possui. Como ela possui um limite aqui de R$ 1.100 e a pessoa já está utilizando 245, claro, ainda sobra R$ 855. Porém, quanto mais limite você utilizar, maior será a incidência, o pagamento de juros que você terá depois no final do mês para pagar para o banco. Então precisa tomar muito cuidado. Então eu não tenho aqui um saldo positivo de R$ 855. Eu tenho, na verdade, o saldo negativo de 245. Bom, então calculando aqui as movimentações financeiras, as entradas e saídas de dinheiro, chegamos ao valor de R$ 2.238. Então vamos voltar ao slide só um pouquinho. O que acaba acontecendo? Como o saldo aqui ficou negativo em R$ 245 e essas movimentações me dão um saldo positivo de mais de 2.000, significa que o pagamento do cartão de crédito foi superior ao valor do saldo dessas movimentações mais o saldo negativo. Observe. Então, eu tinha aqui calculando a diferença. Menos 245, menos 2.238, que foi o resultado das movimentações, chegamos a menos 2.483, ou seja, o valor da parcela do cartão de crédito foi de R$ 2.483. Então, fazendo todas as movimentações aqui, ele tinha um saldo positivo de 2.238. Porém, tinha que pagar a fatura do cartão de crédito no valor de R$ 2.483 e aí a conta ficou negativa em 245. Para você praticar esses exercícios, faça a lista de exercícios número 4, referente aos cálculos de variação de temperatura e saldos. Revise o caderno de atividades da página 31 até a página 37 e o livro didático. Revise lá as páginas 63 e 64. Pratique, reveja novamente esse vídeo, refaça os exercícios no seu tempo, de forma que você possa absorver esses conteúdos. Uma ótima semana de estudos, até a nossa próxima videoaula.